Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edinho, o seu amigo, e esse é o canal Teologia e Graça na Veia. Obras sem glória, que nem Deus entende. Pode? Obras sem glória? Tem sim. Quero fazer menção de um texto bíblico em Abacuque, capítulo 3, o versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Deus usa o profeta para alertar o povo a respeito, está advertindo o povo a respeito de uma possível disciplina, o cativeiro, uma disciplina por intermédio dos caldeus, os babilônicos, que estava por vir. O profeta ouve a palavra e ele teme esta palavra, uma verdade, uma sentença e um juízo que iria acontecer. O cativeiro de Deus é um juízo para o teu povo. Então, ele pede, ele vai intermediar entre o povo e Deus e fala: Deus, aviva a tua obra no meio dos anos e a notifica. Existem obras sem glória que precisa desse avivamento, precisa rever, Existem obras que está direcionado para a igreja fazer, está no nosso compromisso e responsabilidade de fazer. O Senhor Jesus, quando instituiu a sua igreja, primeiro ele separou os homens que daria plena condição de continuar o seu ministério, dar continuidade naquilo que Deus, na pessoa de Jesus, estava então iniciando, inaugurando. Primeiro, não eram pessoas perfeitas, mas eram os homens que Jesus separou. A igreja de hoje, do século atual, não é formada de pessoas perfeitas, mas de pessoas imperfeitas, que precisam rever. Então nossas obras precisam ser reconsideradas. Nós precisamos desse avivamento, enxertar a vida de novo, nascer de novo dentro da obra, no ministério e o exercício dele. Existem coisas que nós fazemos na igreja que não tem glória. Existem coisas que acontecem no meio do povo de Deus que não tem glória. Existem coisas que acontecem em instituições religiosas que não tem glória. Que às vezes o povo até faz, mas não tem glória, Vamos pontuar algumas coisas. Primeira coisa que você precisa entender: pastor, líder, coordenador, mulher de Deus, profeta, pastora, coordenadora, dirigente de situação, obreiro, você que está iniciando o ministério. Observe uma coisa: existem coisas, a igreja, Deus vê uma igreja, o cabeça é o Cristo, é verdade? Mas a igreja é dividida por departamentos. É verdade, mas não pode ter divisão. A igreja dividida, ela não avança. Eu conheço ministérios que não cresce. Eu tenho certeza que eu estou falando com você nesse vídeo e você deve estar pensando algumas coisas, algum ministério que não vai. Ministério, por causa da visão, porque não tem vida, não enxerta a vida, não muda o conceito. Tem muito ministério, muita instituição, muita igreja que não muda o conceito, não revê. Primeira coisa, não entende qual é a missão da igreja. Por esse vídeo, eu vou falar quais são as 3 missões da igreja sobre a terra. Primeiro lugar, ela adora. Segundo, ela serve. Terceiro, faz discípulo. Então tem gente que inaugurou a igreja, que abriu a igreja, que está na igreja, que está no ministério, tem posição, é coordenador, é efetivo, mas desconhece esta verdade. A igreja tem 3 funções: ela adora, serve e faz discípulos. Gente, você que está ouvindo este vídeo, se tem alguém que queria fazer o que você faz na igreja, o que as pessoas fazem na igreja, são os anjos. Eu fico imaginando as obras erradas que são feitas nas igrejas sem glória nenhuma, parece que não tem proveito, parece que não tem propósito. Ixi, o vídeo agora está esquentando, essa mensagem está esquentando, por quê? Que obras que fazem na igreja que parece que não tem glória, que está faltando alguma coisa, gente.
Tá faltando ensinamento, orientação e muita. Eu vou te provar nesse vídeo que tá faltando muita orientação. Eu vou te provar nesse vídeo que tem obras que não tem glória, gente, não tem glória nenhuma. Entenda que se pudesse os anjos fazer no nosso lugar, eles fariam isso. Que é outro vídeo, é outra mensagem, que os anjos queriam fazer o que a gente faz, mas não podem. Porque o exercício, a prática e o ministério deles são outros. Os nossos aqui na Terra são diferentes. Observe algumas coisas que a igreja faz, que acontecem no segmento evangélico e que não tem glória nenhuma. Correto? Por exemplo, a igreja que não faz discipulado. O discipulado dentro de uma igreja, você que está ouvindo este vídeo, mande para alguém, mande para um pastor esse vídeo. Uma igreja ela tem que fazer o discipulado constantemente. Antes, durante e depois. Quando o novo convertido chega, ou quando alguém está crescendo na igreja, cresce criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente, é um meio discipulador que está sendo feito. No departamento infantil, pré-adolescente, adolescente, que ele chega numa idade que ele decide estar pronto, apto para ser batizado nas águas. Então foi feito um discipulado. O discipulado continua. Para o novo convertido, faz o discipulado quando ele é o novo convertido. Quando ele ingressa recentemente na instituição, na igreja. E o discipulado pós-batismo também continua. Então, discipulado para novo convertido. Mesmo até descer as águas. O problema é que muita igreja faz até descer o indivíduo, o candidato nas águas. Mas depois abre mão e deixa andar sozinho. Outro grande erro. Grande erro das igrejas. Faz o discipulado, desce o irmão, a irmã no tanque batismal, batiza ele e o discipulado ali acabou. Está errado, o discipulado continua depois. Muitas igrejas ignoraram. Se os anjos pudessem fazer isso no lugar de cada um de nós, eles teriam feito e fariam muito melhor. É porque está faltando o propósito de entendimento no que se faz. Eu aprendi uma coisa. O discipulado é um trabalho tão maravilhoso e está faltando capricho nas igrejas. Você sabe o que está fazendo? Em muitos lugares estão tratando o candidato, a ovelha como produto. Ovelha não é produto. Tem que ser tratado e cuidado com carinho. Tem que ser acompanhado. Tem que ser visto, assistido, ouvida. Tem que orientá-la. Batismo é uma declaração pessoal que o candidato está fazendo para ele, para Deus, e tendo a igreja como testemunha. Ele está publicamente declarando a sua fé em Jesus e arrependido dos seus pecados e que ele não é deste mundo e que ele é exclusivamente de Jesus. Ele morreu no sacrifício de Jesus, ele foi sepultado os seus pecados também, Romanos capítulo 6. Mas em Cristo Jesus, que lhe propôs vida nova, ele também ressurgiu na pessoa de Jesus. O batismo significa baptismo, mergulhar por inteiro. É por isso que o candidato, quando ele entra no tanque batismal, a água já está na cintura dele. E o pastor, o representante da instituição, da igreja, como testemunha, vai batizá-lo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vai terminar de imergir, vai terminar de mergulhar aquele que morreu por seus pecados, mas ressurgiu na pessoa de Jesus. O batismo é um simbolismo, mas é uma declaração pessoal. Por isso que é um só batismo. Por isso que tem coisas que acontecem em igreja que não tem glória. Aí chega lá o irmão que já foi batizado uma vez, ele já declarou publicamente, ele já declarou para Deus, ele já fez uma declaração de amor, uma declaração pessoal, ele foi orientado. Mas se chegar em outra instituição, desconsidera por causa de estupidez teológica. Tem que ser batizado de novo. Isso é estupidez teológica. Eu estou falando para você nesse vídeo. Paulo tratou algumas igrejas por causa dessas coisas, por causa de doutrinas e colocações teológicas, por causa de situações, confusões doutrinárias e teológicas. Em Tessalonicenses, aos Romanos, a base do livro de Romanos é a defesa da fé, viver pela fé. Essa é a base do livro aos
Epístola aos Romanos, que Paulo escreveu. Ele escreve aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios. Olha o tanto de problema que tinha na igreja, problemas doutrinários, problemas teológicos e problemas espirituais. Ou seja, o cara sai de uma igreja, no século XXI, sai de uma igreja e chega lá e fala, não, aqui é diferente, tem que fazer de novo. Olha que ignorância teológica, doutrinária e espiritual acima de tudo. Ou seja, obra sem glória nenhuma. Obra sem glória. Obra sem glória. Paulo tratou a igreja de Gálatas. Então, a igreja aos Tessalonicenses, a confusão que eles tinham na mente, na cabeça, confusos. Aí, os Gálatas aceitaram a nova vida em Cristo, mas depois o retrocesso mental de querer voltar às práticas antigas, as práticas mosaicas, as práticas do Antigo Testamento. Entrou a graça, aquelas práticas acabaram, cessaram. Você está entendendo? Por isso que tem muitas igrejas hoje que estão usando meios que não é da igreja, são dos judeus e é do tempo antigo, como usar manto, o cordão dos 10 mandamentos, ou usar um kippá, ou qualquer coisa, a unção, consagrar um indivíduo, jogar óleo na cabeça dele. São práticas que não é da igreja, do povo gentil, é dos judeus e da antiga aliança. Tem muita igreja fazendo pior que o povo de Gálatas. Então Paulo tratou problemas doutrinários, teológicos e espirituais para a igreja. Obras sem glória, gente. Então, quando se faz um discipulado, quando está chegando a data de um batismo, quando está chegando o tempo de um batismo, instituição, melhor ter batismo uma vez por ano, mas ser bem feito. Porque o candidato tem que ser bem orientado para ele saber o que ele está fazendo. É igual um casamento, é um só, mas tem que ser especial, tem que ser perfeito para ele, tem que ser para sempre, tem que ter glória, tem que ter entendimento. Quem decide o batismo nas águas não é a igreja, não é a família, não é o pastor, não é a instituição, não é o ministério que decide o batismo de um novo convertido, de um possível candidato. A decisão do batismo é do próprio candidato, quando ele é orientado sobre um bom líder, um bom discipulador, e a igreja tem esse conceito, o Espírito Santo vai trabalhando, ela decide. Chegou a hora do meu batismo, é isso que eu quero para mim. Eu faço discipulado há mais de 10 anos com os candidatos e nunca forcei ninguém. Sou de igreja tradicional, mas já peguei candidato com barba, mas a minha cultura da nossa igreja não usa o brinco, a barba, a calça, o brinco, essas coisas, mas nós nunca tratamos esse assunto. Nunca pedimos para tirar, eu nunca pedi. Eu falei, olha, a cultura da nossa igreja é essa, outras igrejas têm outra cultura. Eu explico, eu oriento, mas nunca pedi. Quando eu entro na área de costume, eu falo que é uma cultura local, uma cultura da época, a cultura atual outra, hoje é outra, a cultura da igreja, a cultura da instituição. Tudo isso eu explico, de várias igrejas, a nossa cultura na capital, no Brasil, a cultura fora, a cultura do judeu, dos hebreus. Eu explico tudinho, nunca precisei pedir para o candidato, tira essa barba, você não é descendente de Arão, não é a nossa cultura na igreja, corta esse cabelo curtinho. Nunca pedi para uma moça, tira esse brinco horroroso, nunca pedi isso. Cuidado com o exagero desse esmalte, nunca fizemos isso. Olha, aqui na igreja as mulheres só andam de saia. Nunca entramos nesse assunto. Sempre orientei na palavra sobre a graça e a orientação do Espírito Santo. O candidato entrou na cultura da instituição sem ninguém forçar nada. O Espírito Santo orientou. Ele entendeu que ele está dentro de uma instituição que tem aquela cultura e ele aderiu à cultura. Agora, se um dia ele sair dessa instituição e for para outra, ele vai aderir àquela cultura.
Precisamos ser esclarecidos e esclarecedores. Observe, tem muita igreja que pega o candidato como um produto, obra sem glória. Isso é horroroso. E todos os candidatos, todas as pessoas que eu orientei, ficou marcado na vida dessas pessoas. E essas pessoas têm um carinho com o pastor Edinho até hoje. Sabe por quê? Porque eu orientei com graça. E eu não peguei uma orientação e descemos eles nas águas. Não, eu orientei por muitos dias. Observe, tem todo um preparo. A igreja, talvez ela não te faz isso aqui, ó, ela não te dá o material, o respaldo, mas nós fizemos discipulado, edificando vidas, preparamos toda uma orientação que entregamos para os candidatos e também falamos de assunto, explicamos sobre o Salvador, a salvação, a nova vida em Cristo, os conflitos, os problemas espirituais que vão adquirir no passar do tempo porque está querendo se batizar. Falamos sobre contribuição, dízimos e ofertas de forma esclarecedora, porque tem gente que fala, agora você é membro, você é obrigado a dar dízimo. Não, eu faço tudo isso cair por terra, mas orientando na palavra. Não pode ser lavagem cerebral. Nós explicamos para o candidato a importância da igreja. Você está dentro da igreja, eu falo sobre a igreja, eu falo da fundação da igreja. Olha só, o fundador da igreja, o pastor, até chegar o pastor que está orientando ele, até chegar o pastor presidente da instituição. Nós explicamos a importância da Santa Ceia, o cálice, o pão. Explicamos a importância do batismo. É um complemento de quem é salvo, mas o batismo não vai salvar. Então, as igrejas, em muitas igrejas, tradicionais inclusive, que trata a ovelha como um produto, obra sem glória. Tem muita gente descendo nas águas, está tomando um banho, estão lavando ele, está jogando água nele, mas ele foi mal orientado, ou então só pensa no batismo, sai caçando as bruxas. É o batismo, é data do batismo, o ministério está cobrando, a instituição está cobrando, o campo está cobrando, meu líder está cobrando, o supervisor está cobrando. Se sente cobrado, eu preciso batizar alguém, como se fosse um produto. Sabe o que é isso? Obra sem glória. Infelizmente, as pessoas acham que o suficiente de deixar dentro da igreja no meio da semana, culto de ensinamento, culto de libertação, isso já é um discipulado. Não está errado, é um discipulado, mas nós estamos terceirizando. Está faltando esse trato, esse cuidado pessoal com o novo convertido, de acompanhá-lo, de apoiá-lo, porque talvez pode ser tudo confuso. Ou o novo convertido vem e desfruta do primeiro amor e se encanta com tudo, por isso que precisa do discipulado. Porque depois ele vai começar a se decepcionar, ver que a igreja tem uma organização, ele vai ver erros, ele vai ver defeitos, ele vai comparar com outras igrejas, vai comparar com outros ministérios, ele vai comparar com outros amigos que são evangélicos, vai ter comparação na família, o problema, ele está vivendo o primeiro amor, ou ele vira um ortodoxo, radical, não é? E ele vai confrontar com pessoas de outra cultura, de outro jeito, essa luta. Por isso que precisa do discipulado. Porque ele vai ver que tudo é pecado. Às vezes quem vive o primeiro amor enxerga que tudo está errado, tudo está fora, tudo é pecado. Por isso que precisa de orientação. A igreja não pode errar nesse quesito. Discipulado. Porque é confuso para a pessoa. Nós que já estamos somos os igrejados, já estamos acostumados. Mas pessoas que chegam, para ela, é toda uma batalha interior. Não que nós não tenhamos batalhas espirituais. Nós temos, mas ele vai adquirir essa batalha espiritual, não é verdade? Então, precisa de orientação, isso é importante. Evangelismo. A missão do evangelismo, a igreja serve, a igreja adora, serve e faz discípulos. Jesus orientou, ide por todo mundo fazer discípulos. Então a igreja faz discípulo. Cabe a liderança? Cabe a liderança. A todos que têm cargo? Todos que têm cargo. A missão de evangelização de uma igreja, de uma instituição, de um campo, de um setor, de um departamento, não é do pastor, é de todos. É de toda a igreja, é de todos. É um efeito maravilhoso. Eu fui alcançado e eu vou dar lugar para Deus para que eu chegue até o próximo, para que ele também seja alcançado.
Então é um efeito que vai pegando, vamos evangelizando. Mas evangelização, ela não pode ser exclusivamente de um departamento. Eu estou falando isso para desafiar você mesmo. Manda isso para um pastor, para um obreiro, manda mesmo para o ministério esse vídeo. A evangelização, ela não pode ser exclusiva para um departamento. Ela é para todos. É compromisso e responsabilidade de todos. Você sabe o que está acontecendo em muitas igrejas? Eles se preocupam em evangelização quando está chegando uma data de congresso, de aniversário, de encontro. Vamos evangelizar. Por quê? Fazer um encontro sem ter salvação de alma não tem sentido. Ou seja, só pensa em salvação de almas quando está chegando um congresso. Isso é hipocrisia religiosa. Isso é obra sem glória. Pensa em evangelizar. O mês que vem, então esse mês a gente está ensaiando, o mês que vem tem o nosso encontro, vamos evangelizar, vamos usar o grupo para evangelizar. Isso é hipocrisia religiosa, gente. A evangelização, ela é ato contínuo da igreja. Ela é missão contínua da igreja. Não pode se ocupar com outras coisas e deixar aquilo que é prioridade para depois dar as costas. Obra sem glória. Aí sai caçando as bruxas e chega no encontro. É por isso. E muitos encontros e congressos enchia muitas igrejas e convidava outras igrejas e chamava, ainda fazem isso, chama pregador famoso, cantor famoso, enche a igreja e aí convida um amigo, um parente. E você percebe que muita gente às vezes aceita Jesus e tudo, mas depois some da igreja. Igrejas tradicionais. Aquela pessoa desaparece. Falta de cuidado. Obra sem glória, gente. Por isso que tem muito lugar que a pessoa aceita Jesus, agarra ela, cuida, dá atenção. Falta de atenção, falta de zelo, carinho. Imagina se anjos estivessem no seu lugar para fazer essas obras. Obra sem glória, gente. Obra sem glória. E é por isso que eu costumo usar uma frase: as igrejas tradicionais que não cuidam das suas ovelhas estão enchendo outras igrejas que não fazem evangelismo, que não vão atrás, não vai fazer trabalho missionário, evangelístico e de visitas. Mas o povo procura a igreja lá para se sentir bem. Ou seja, igrejas tradicionais que não cuidam das suas ovelhas estão jogando as suas ovelhas por falta de cuidado em outras igrejas. É por isso que está surgindo muitas igrejas, é por isso que surgiram muitas igrejas, por falta de zelo, por falta de cuidado. Obras sem glória. Eu lembro que eu instaurei numa igreja e algumas copiaram, mas eu falei, gente, evangelismo? Por que não fazer evangelismo noturno? Vamos nas portas das escolas. Vamos na saída das escolas. Você pega o aluno entrando nas escolas, as escolas do estado. Vamos aí, gente, na porta de uma faculdade. Na saída da porta da faculdade, na saída da porta da escola. Vamos lá falar de Jesus. E eles vão ver e falar, olha aí a rapaziada nova aí, os jovens evangelizando. É isso, olha, o jovem, né? O jovem podia estar perdido igual eu, mas está falando de Jesus. Olha, o jovem cheio de saúde e vigor, falando de Jesus. É o que eu preciso. Não tem isso, gente. Se terceiriza o evangelismo por meio de rádio, televisão, concordo. Ou então quando está chegando uma data de aniversário de encontro e congressos e cruzadas. Estão faltando capricho. São obras sem glória, verdadeiramente. Outra coisa, é importante para conscientizar a igreja sobre a importância da obra missionária. Sair com um povo, com alguns líderes em ONGs, é importante. Uma casa de recuperação, uma casa de amparo de um asilo, de um albergue, um lugar de amparo para viciado, pessoas com problemas de saúde, problemas de vícios, para entender o quanto é importante a alma, gente. Tem uma alma naquele problema, naquele vício, naquele albergue, tem uma alma, gente, tem aquela pessoa idosa, quebra o coração da gente, aquela pessoa que já fez alguma coisa para a sociedade, aquela pessoa que tem um nome, tem um CPF, gente. Jesus morreu por ela também.
É importante trazer isso para a igreja, essa reflexão, esse entendimento. Tem muita gente que fala, quero fazer missões, mas não quer se preparar para fazer. Eu fiz missões, gente. Eu fui estudar para fazer missões. Eu estudei, eu me formei sobre missões. Eu fui para o campo, eu fui aprender o que é missões. Eu fui entender a dinâmica da igreja. Teve um pastor que escreveu o Salmo 23 na América, nos Estados Unidos, e quando ele foi chamado para assumir uma igreja, mas antes de assumir uma igreja, um grande trabalho, ele tinha seu trabalho secular, o que o sustentava sua família. Mas o ministério chamou para assumir um campo, uma grande igreja, um grande desafio. Mas primeiro ele foi lá para o Oriente aprender o que é pastorear uma igreja. Ele foi lá aprender. Ele entendeu o cuidado, o zelo que tem que ter com a ovelha. Ela depende muito do seu pastor, ela depende muito da instituição, depende muito do pastor e instituição. Para entender o reino, para entender as coisas. Quando ele entendeu a dinâmica, o que é igreja, o que é obra, quando ele voltou, ele disse sim para o ministério. Falou, agora eu sei o que é isso. Está faltando preparo, gente. Aventureiro para fazer missões tem um monte. Mas precisa, para trazer esse despertamento. Já fui em algumas igrejas, eu falei, não, vamos fazer missões, mas antes de trazer esse entendimento para a igreja, mostrei fotos, vídeos, fomos para a rua, pegamos cobertores, o leite quente, o chocolate, o pãozinho, na época de muito frio aqui em São Paulo. Falei, gente, nós vamos para a rua, nós não vamos arrancar aquelas pessoas da rua, nós vamos lá levar a palavra, nós vamos pregar a palavra, porque o que confronta e muda a pessoa é a palavra. A igreja não tem força para tirar aquela pessoa da rua. Por isso que eu falo de obra sem glória. Você não vai tirar aquele cara da rua, você não vai tirar aquela pessoa da rua. Quem vai tirar é a palavra. A não ser que a instituição tenha esse amparo de acolher, de pegar, de cuidar, de dar o banho, de tratar, de restaurar aquela pessoa. Não são todas as instituições que têm esse poder. A maioria não tem condição para fazer isso. Mas o despertamento para quem pode, para entender o que é obra de Deus, precisa levar essas pessoas para esses lugares, para entender o que é obra de Deus. O quanto ela é difícil cuidar das pessoas. O quanto a igreja erra que não cuida dos seus. Não cuida, trata a ovelha como qualquer coisa, como um produto para fazer número, para fazer valor, para crescer a remuneração da instituição. A obra de Deus é diferente disso. Todas essas coisas que eu falei para você, número, instituição, poder, isso é obra sem glória. A obra de Deus é outra coisa. Isso que você precisa entender. Trazer esse conceito para entender o que é obra. Você vê alguém numa situação de vontade de pegar e pôr no colo, levar para você e cuidar. Só que você percebe que você não tem condição de fazer isso. O que você faz? Ó, tá aqui um cobertor. É tudo isso, corta o coração. Eu queria não trazer um cobertor, eu queria trazer a solução para você em tudo. A solução que resta é a palavra. Mas eu quero falar de Jesus para você. Volta para sua casa, volta para a vida que você tinha com a família. Procura uma igreja próxima de você. Aquele trabalho evangelístico e missionário que precisa. Então, tem muita igreja que não faz por falta de glória. E tem muita gente que faz, instituição que faz e faz errado. Faz obras sem glória também. Isso é importante. Outra coisa, para finalizar esse vídeo, consagrações para pessoas que os púlpitos estão cheios, gente. Por isso que tem muitas igrejas que estão fazendo seus cultos, igrejas sem púlpito. Por quê? Tem igreja que tem mais gente no púlpito que na nave da igreja. Homens que são despreparados, chegaram no púlpito sem glória, sem aprovação da igreja e da instituição, sem vir trabalhando, sabe, aprendendo cursos, seminários, curso de teologia, aperfeiçoamento, estudar, trabalho, se envolver na obra, para o dia que a igreja, o dia que o pastor, a igreja, o consagrar, o apontar para o ministério, tem glória, tem louvor e aprovação. Mas hoje tem muita gente cortando o caminho,
Quando época de consagração, compra curso de barato, compra diploma para subir em púlpito. Tem muito púlpito de homens sem graça de Deus, sem a graça e sem glória, despreparados, por falta de se dedicar, aperfeiçoar, buscar curso, estudar, se formar, estar pronto, porque o dia que o ministério o chamar, a igreja vai adorar o nome de Jesus, porque você foi aprovado para a igreja. Mas tem muita gente subindo em púlpito que a igreja não conhece, que a igreja não aplaude, que a igreja não apoia. Por falta de fazer um curso, se preparar, buscar um seminário, liderar grupos, departamentos, entender o que é igreja, gente. Tem muita gente que estão nos púlpitos por causa de apadrinhamento, por causa de parentesco, mas nunca ficou numa porta de igreja, nunca fez uma evangelização, nunca olhou, nunca fez uma segurança de uma igreja, de um estacionamento de um irmão na igreja, nunca fez uma recepção na porta de uma igreja, nunca limpou uma sujeira de uma igreja, nunca ficou numa vigília na sua igreja, nunca fez uma cruzada, nunca participou de encontros, de seminários, de cursos que aperfeiçoasse ele, de preparar, de cuidar de departamento, trabalho de oração. Estão subindo em púlpitos homens sem glória, homens sem glória, homens sem glória. Infelizmente, tem acontecido muito isso. Obras sem glória que nem Deus entende. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos e a notifica. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o teu ministério, que seja revestido de entendimento, de glória e conhecimento bíblico, teológico, de exercício ministerial, de liderança. Sua vida seja frutífera, entenda isso. Aviva a tua obra, consagra a tua obra. Senhor certamente vos abençoará. Teologia e graça na veia. Se você gostou desta mensagem, continue orando por mim. Me ajude, se inscreve no meu canal, deixa o seu like, faça o seu comentário. Esse é o canal Teologia e Graça na Veia. Até o próximo vídeo.